Boa noite a todas e todos que estão participando hoje dessa reunião conosco. Quero dar, em nome do CRP e da Comissão de Direitos Humanos, as boas-vindas a todo mundo que guardou umas horinhas da sua apertada agenda da semana para estar aqui, para debater um tema que para nós é bastante caro, né? O abolicionismo penal, a luta pelo desencarceramento. Vou começar me apresentando. Eu sou a Cristina Schwartz, sou a atual presidente dessa Comissão de Direitos Humanos e estou também na vice-presidência do Conselho Regional de Psicologia. Quero saudar todo mundo que está aqui, as conselheiras, os conselheiros, as integrantes da Comissão de Direitos Humanos e a todas as psicólogas, psicólogos e psicólogues e demais pessoas interessadas na reunião também, né? Porque ela também é aberta à sociedade como um todo. A gente fica bem feliz que tenha tido bastante gente interessada em debater esse tema, que a gente sabe que é um tema que não é necessariamente um tema que imediatamente chama atenção, né? Nem da sociedade e nem muitas vezes da nossa categoria. Né? Então, eu quero apresentar inicialmente, né, a própria Comissão de Direitos Humanos, que é uma comissão que faz parte das comissões especiais do CRP. Ela tem como uma função transversalizar debates relativos às pautas de direitos humanos, né, no fazer profissional. Então, a gente não trabalha necessariamente com um tipo de psicologia de direitos humanos, né? Ela não tem conteúdos específicos que pertencem a ela, mas, pelo contrário, ela costura diversas perspectivas de enfrentamento de violações, de desigualdades e diferentes perspectivas de construção de subjetividade para a gente desconstruir dentro da nossa psicologia, né, e dentro da nossa sociedade, diversos fazeres e diversas práticas que coadunam com violências, que coadunam com a perpetuação de desigualdades, que coadunam, né, com conservadorismos que reforçam estigma, que reforçam discriminação e que em muitos casos levam, inclusive, à morte, né, seja subjetiva ou objetiva das pessoas. Então, eu quero, inicialmente, já também saudar e agradecer a presença do Padre Edinho, que está aqui conosco. Eu vou deixar que a conselheira Mainar faça as vezes de apresentá-lo com toda a extensão, né, devida e merecida do seu currículo. Né? Eu vou estar mais no apoio e na organização das inscrições da reunião, né? A Mainar estará no lugar de mediar também a conversa, né, e trazer junto ao debate com o Padre Edinho seus comentários, né, e poder costurar esse debate. E a participação, já quero explicar um pouquinho de como vai ser a nossa dinâmica hoje, né, ela vai ser uma roda de conversa. A nossa ideia é, de fato, que a gente faça desse debate um momento de formação entre nós, né, sem nenhum tipo de verticalidade, né, e que a gente tenha, que vocês fiquem livres também, fiquem à vontade para participar a qualquer momento da fala. A gente não vai dividir entre fala inicial e debate. Né? Querendo, vocês podem se inscrever no chat, né? E se vocês quiserem fazer uso da palavra para poder expor ideias no microfone, vocês podem escrever inscrição microfone. E se vocês quiserem escrever, ou seja, um comentário, né, ou uma pergunta, que daí a gente vai ir introduzindo ao longo, né, da conversa, nos intervalos ali nos intervalos das ideias, aí vocês podem escrever essa ideia e a gente vai cuidando aqui para ir lendo elas ao longo da noite, tá? Nossa reunião vai até às 21 horas, então a ideia é a gente poder ter um bom tempo, assim, para a gente poder debater, embora a gente saiba que esse assunto não acaba, né? Não é um tema que a gente vence nem em 2 horas e talvez nem numa geração inteira de formação de psicólogos e psicólogas, mas já é um bom tempo para a gente poder começar. E a ideia também é que a gente não esgote ele, porque a gente pretende fazer dessa reflexão um disparador de outras reflexões, para que a gente possa levar isso também para o nosso cotidiano, para que essas ideias que a gente for trabalhar aqui também reverberem para a gente repensar onde é que isso encontra eco, encontra ressonância com o nosso fazer profissional nos diferentes contextos. Né? Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para a nossa colega Mainar Vorga, que, além de conselheira dessa atual gestão, também integra o Desencarcera RS, que é um movimento que nós, enquanto CRP, estamos inseridas e que é o nosso ponto de encontro institucional, digamos assim, com o Padre Edinho, nosso convidado. Então, Mainar, te passa a palavra, né,
Obrigada a todos e todas pela presença e um ótimo debate para nós. Boa noite, todas, todos, todos, né? Agradecemos a presença de vocês, porque não, a gente sabe que todo mundo tem várias ocupações, né? Às vezes nesse horário as pessoas estão cansadas e ainda assim vocês estão aqui com a gente para tratar desse tema que não é tão caro. Eu sou uma mulher branca, tenho uns 53 anos, cabelo um pouco branco, uma parede branca atrás de mim, com duas telas e um pedaço no sofá. Eu trabalho no sistema prisional e trabalho com uma perspectiva assim abertamente abolicionista, todos meus colegas sabem. E a pauta do abolicionismo penal, a gente começou a inserir, nós temos um núcleo do sistema prisional que é bastante forte no Conselho, já há muitos anos. Mas a pauta do abolicionismo penal a gente inseriu nessa gestão, o conselheiro Pedro e eu, por entender, por vários motivos, né? Um deles é entender que o aprisionamento penal não é diferente de outras formas de aprisionamento, como o manicomial, como o aprisionamento nas comunidades terapêuticas, faz parte da mesma estrutura, né, das mesmas formas de segregação estruturais, como racismo, classismo, misoginia. Então, não é possível não mais pautar esse assunto e promover uma discussão junto à sociedade, junto à categoria. A inserção do CRP na frente pelo desencarceramento RS, que a gente chama de desencarcera RS, se deu no ano passado, mas é um movimento mais antigo, e o Padre Edinho já era abolicionista antes que eu soubesse que o abolicionismo existia, né? Quando eu conheci o abolicionismo, eu me identifiquei. Mas é uma pessoa que tem bastante conhecimento, bastante coisa para nos ensinar. O Padre Edinho, ele acabou revelando o nome completo para essa reunião, é Edson André Cunha Tomassim, eu só conhecia como Padre Edinho, faz parte da Pastoral Carcerária do Rio Grande do Sul, é graduado em Filosofia pela FAFINC Viamão e em Teologia pela STF Porto Alegre, pós-graduado em Adolescência e Juventude no Mundo Contemporâneo pela Caju Gofage, Minas Gerais, sacerdote da Igreja Católica, educador social militante no Movimento Comunitário de São Leopoldo RS desde 2001, pároco da Rede de Comunidade São João Batista, no bairro Arroio da Manteiga, em São Leopoldo, coordenador do Centro de Espiritualidade Padre Arturo, presidente da Associação de Promoção Humana e Cidadania Juvenil, Trilha Cidadã, criada para o trabalho social com jovens e de jovens, articuladora estadual das pastorais sociais da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, no Regional Sul, militante da Pastoral Carcerária desde 1996 e assessora pastoral da juventude e diversas organizações socioeclesiais com ênfase nos direitos humanos, metodologia do trabalho social, temas de sociedade, teologia e pastoral. E tinha alguma coisa de teatro que eu li em algum momento, né? E então não é pouco currículo, né? A gente entende que muitas pessoas podem falar sobre abolicionismo e que é importante que pessoas negras e pessoas de outros movimentos sociais passem a fazer essa discussão com a gente para que a gente possa ouvi-las e aprender. Mas num primeiro momento, né, pelo menos a gente entendeu que o Padre Edinho teria bastante coisa para compartilhar com a gente, para a gente aprender sobre essa pauta e poder sair daqui pensando algumas coisas. Então, prazer recebê-lo, Padre Edinho, a palavra é sua agora. Então, azar é de vocês, sobrevivam, né? Fazer o quê, né? A homilia vai começar, né? O complexo de padre é isso, fazer. Então, gente, primeiramente é uma honra e uma responsabilidade estar aqui, né? Eu disse, meu Deus, aonde a Mainar me colocou? Mas como eu disse antes, se nada for proveitoso, a culpa é da Mainar, né? Então, a gente já sabe que a gente projeta aí, faz isso, então a culpa é ela que indicou, a referência foi dela, então agora fazer o quê, né? E aí, com muita liberdade, dizer assim, como vocês viram, meu currículo não é das áreas jurídicas, então eu não venho
falar do abolicionismo penal desde a perspectiva jurídica. Eu sou apenas um militante de direitos humanos, em síntese, nos espaços aonde eu posso estar engajado, né? Por 4 anos, acompanhei a coordenação estadual da pastoral carcerária na condição de coordenador. Agora, desde março deste ano, então, eu sou assessor para o debate do desencarceramento e o GT de formação das nossas equipes, né? Equipes voluntárias, de pessoas de comunidades que colaboram nessa ação, neste contexto específico da realidade prisional. Por isso eu disse com muita liberdade que o que eu venho é muito mais compartilhar vivências, impressões e percepções da militância que me levam a acreditar da importância do desencarceramento e de que uma nova cultura nas relações humanas e vivenciais, né, em toda a complexidade da vida, para além desse paradigma punitivista, né? Talvez a minha militância é muito mais antipunitivista, né? Antes de tudo. E eu queria trazer, primeiramente, algumas referências assim muito singelas da minha caminhada. Primeira que a primeira experiência de encarceramento que eu tive, ela se deu quando eu fui punido pela minha formação no seminário de filosofia, por ser muito rebelde, revolucionário, para a pastoral carcerária. Então, já que eu não era bem comportado para estar para uma comunidade, uma paróquia, eu fui punido para a pastoral carcerária. E então foi em 96, estando eu no 2º ano de filosofia, iniciei esse trabalho de acompanhamento à equipe da pastoral carcerária. E me encantei ao ponto que a minha monografia, meu trabalho de conclusão na filosofia, se chama Não Serem os Encarcerados, pensando na perspectiva que hoje a gente poderia dizer decolonial, né? Mas na perspectiva da filosofia da libertação, o olhar sobre as pessoas privadas de liberdades e seus contextos. Na época, nós não tínhamos clareza desse debate do abolicionismo, né? Não chegava até nós esse debate, embora ele já era existente, e nem a clareza do debate sobre a ideia de desencarceramento. Então, esse é o primeiro contato. E nessa experiência, eu gravo fotograficamente o primeiro presídio que eu entrei, né? Como agente de pastoral, um jovem, né? E nessa experiência, ver o pátio do sistema prisional. A gente, quando abre aquela grade do pátio, na penitenciária estadual de Charqueadas, chamada de Tio Patinhas, né? Entro e faço a experiência do contato com aquele mundo onde os presos chegam até nós, assim, na época acolhíamos, né, de uma intensidade, primeira impressão, um impacto. Imagino até hoje ressoando as grades, abrindo e fechando para que a gente acessasse esse lugar. E dentro de lá, 2 olhares de um preso mais velho, negro, que estava conosco na nossa roda de oração ali, né, da pastoral carcerária, e um jovem preso que fazia pouco tempo que tinha entrado e que caminhava vorazmente, né, com um tênis de marca e ele branco, né, caminhando vorazmente pelo entorno. Essa foi a primeira experiência e que fotografou a minha mente, né? Esse jovem que tinha talvez determinadas condições e um homem negro que estava ali conosco na nossa roda de oração. E o nosso agente de pastoral recebendo as cartinhas, escondendo assim nas roupas, né, para que não visse que ele estava levando cartinha para os familiares, né, porque não pode isso. A Mainarca servidora aí não pode saber disso, né, fiquemos em silêncio, né, mas a gente fazendo essa mediação comunicacional e como isso é importante. A outra realidade que eu quero compartilhar é ter conhecido, talvez um dos homens que ainda hoje me inspira, é um sacerdote americano chamado Francisco Herdon,
que era o presidente nacional da Pastoral Carcerária. E o depoimento dele sobre o massacre do Carandiru. Ele atendia o Carandiru e ele celebrou a missa de 7º dia do Carandiru, né? Ou seja, 7 dias depois, uns dias depois, todas aquelas galerias repletas de homens e o pátio também, e esse padre, de uma simplicidade gigantesca, celebrando essa memória de um massacre que hoje é emblemático no debate do ponto de vista, tanto que é o dia para nós do combate ao encarceramento em massa, dia 2 de outubro, né? Onde a gente luta para eliminar essa ideia de que temos que aprisionar corpos para criar resoluções de nossos conflitos sociais. Acho que esse é um grande desafio. Então, quando entramos nesse tema, a gente precisa colocar em voga o conceito de punitividade, de punição. Isso está presente para que a gente possa dizer como é que a gente lida. Certamente, os senhores e senhoras da área do saber, da psicologia, e que acompanham vidas concretas, sabem que a ideia da pena e punição, né, ela faz parte também de grandes desafios emocionais na vida das pessoas, né? Isso é muito sério. E acompanhar isso, mesmo para quem não está privado de liberdade, já é um desafio, né? Já é um desafio. Mas eu começo dizendo com carinho que, contando uma história que eu montei, eu sou teatreiro e gosto de trabalhar, estou com saudade de fazer teatro, e assim, eu sou um teatreiro de mandar os outros fazer, né? Eu costumo dirigir, escrever um pouco alguns roteiros. E nessa perspectiva, uma vez nós fomos convidados por acho uma escola, não lembro, a escrever um teatro sobre a redução da maioridade penal. Eu quero fazer o deslocamento para isso. E nessa perspectiva, sobre a questão da redução da maioridade penal, a gente contou a história de um boneco de pano que a gente montou, que a gente botava no meio do espaço, assim, meio teatro interativo, improvisado, que era o teatro A História do Zé. O Zé, Maria, são os nomes comuns para dizer, muitas vezes, o ninguém, né? Que também poderia ser chamado. E o Zé, a gente começa com 4 atores, e esses 4 atores eles criam sempre 2 paradoxos, né? Sempre paradoxo, ou melhor, naturalmente, 2 situações que compõem um paradoxo, melhor dito. O primeiro paradoxo é o nascimento do Zé, mas poderia ser a Maria com um atenuante, com um agravante de toda a violência simbólica e corpórea das mulheres, ou poderia ser o Zé uma pessoa cujo o reconhecimento da sua identidade sexual ela rompe com o conceito patriarcal machista, e aí ela teria uma outra perspectiva, e aí sofreria ainda mais. Mas o Zé, de modo muito tradicional, nasce, só que ele nasce num contexto de pobreza. Então, uma das imagens que nós tentamos fotografar é a imagem de 2 modelos de nascimento. Quem nasce numa família cuja oportunidade ela é a oportunidade de vivenciar a experiência de ter horizontes, e quem nasce no horizonte de uma família onde o próprio nascer já é uma negação. No caso do Zé, a mãe não o queria, e na história que montamos, ela tinha um problema forte de alcoolismo. E assim, há muitas histórias de Zés e de Marias no sistema prisional, que desde o nascer já são vítimas de um processo de negação. Esse Zé se torna um menino e vai para a escola, cumprindo a obrigatoriedade, senão o conselho tutelar pega, né? E esse Zé, ao ir para a escola, ele tem uma grande dificuldade de aprendizado e ele tem conflitos nesse processo. E o que está caracterizado é que esse Zé nunca vai aprender. Então, de um lado, uma criança cheia de perspectiva de aprendizado, que ganha bastante estrelinha da professora, e, de outro lado, tantos Zés cujos processos cognitivos não são fáceis.
Assim, nós vamos ver muita gente, e os índices de escolaridade nos presídios expressam isso, ou no sistema socioeducativo. O terceiro horizonte paradigmático na vida do Zé é que o Zé desiste de estudar, né? E como adolescente, ele decide buscar um emprego. Só que o Zé, ele vem de um território considerado não seguro. Para nós aqui na São Leopoldo seria Vicentina, Arroio da Manteiga, Coab, Feitoria, né? Vila Brás, aí Porto Alegre poderia ter, e aí cada cidade tem os seus horizontes, seus desafios, né? Então, o Zé nasce num território considerado não seguro. Então, ele já é socialmente classificado, e de preferência é bom que não diga. Eu vim para São Leopoldo em 2001, e desde 2001 eu ouvia dos adolescentes dizerem que eles não moravam na Arroio da Manteiga, mas que eles moravam na Campina. Embora os índices de violência da Campina sejam maior que o Arroio da Manteiga, estereotipadamente, o Arroio da Manteiga é pior. E assim a gente tem dezenas de lugares. O Zé vai buscar emprego como adolescente, mas a cor, a escolaridade, o território lhe impedem de viver essa experiência. Logo, ele não terá acesso. Esse Zé, não tendo o que fazer, ele vai no shopping center. E o shopping, vocês lembram a história daqueles rolezinhos, né? Que foi famoso uns anos atrás. Esse Zé é caracterizado como um perigoso, porque ele não está adequado, né, para aquele ambiente que é simbolicamente selecionado para quem é digno de estar ali naquele espaço sagrado da existência. Bem, nesse movimento, o Zé tem que sair de lá. O Zé não foi aceito na escola, o Zé não foi aceito na família, o Zé não foi aceito no trabalho, o Zé não foi aceito nos espaços de circulação considerados dignos, qualificados. Restou ao Zé ser acolhido pela única pessoa que lhe deu lhe deu acolhida, o traficante, né? Usando um estereótipo assim, né? E o Zé vai para a realidade do tráfico. E, nesse movimento, o Zé ele acaba tendo que se envolver num processo de ser aviãozinho, mas num confronto, e acaba cometendo um homicídio. Esse Zé foi mortificado em várias situações, se envolvendo numa realidade. Nós paramos aí, porque a pergunta poderia ser você, e a pergunta é, por detrás daquele que, como adolescente, foi considerado criminoso, ou estando em conflito com a lei, quais são as suas histórias de vida que condicionaram, de algum modo, o seu processo? Poderia ter vias diferentes, mas, em algum momento, as curvas dos conflitos foram levando a esse contexto, nessa historinha nossa. Bem, se ele chega na unidade socioeducativa, que já é uma cadeia para adolescente, né? Eu acho que aqui não há como ter discordância disso, nós poderemos perguntar qual é o modelo de tratamento e vivência. E aqui o primeiro elemento que nos coloca em choque é a ideia de como é que esse adolescente vai viver a sua condição vital, né? A sua condição de adolescente dentro de um espaço cuja a ideia da individualidade, ela não é presumida, porque ela é necessariamente massiva em todas as situações. Tu dorme coletivamente, tu tem que fazer atividades coletivas, as tuas subjetividades elas têm que ser compartilhadas, as tuas ansiedades e necessidades pessoais são também colocadas dentro desse contexto. Então, nesse universo, ele já não vai ter o espaço de alçar o voo da liberdade, né? Porque a liberdade ela já está preliminarmente negada. No campo religioso e filosófico tradicional, para o mundo que a minha igreja às vezes se pautua,
a gente costuma lembrar que o paradigma da liberdade é um paradigma ontológico, ou seja, ele está na essência da pessoa humana. Então, se um adolescente está privado de algo que está na essência do ser humano, que é constituir-se para a liberdade, um ser para a liberdade, então, como é que esse ser humano ele vai poder se colocar em condições de construir o seu imaginário ético, vamos dizer assim, básico necessário? Necessariamente ele não vai dar conta. E é a conjunto de atravessamentos que o sistema prisional representa também no universo adolescente. O uso da violência, a coerção, a dimensão da massificação, o agendamento simbólico de diversos discursos, inclusive religiosos, né? Quando estão agendados de uma forma tão panfletária. Então, nesse movimento, a gente vai vendo que aí a gente vai ter um monte de choque. Quando ele é tirado de lá, ele, das suas negações de vida, esse Zé ele vai se desafiado a viver, basicamente, o retorno para aquele único lugar que ele acolheu, que foi o traficante ou aquele agenciador de alguma prática de conflito, de ilícito, vamos dizer assim, para viver esse processo. Nesse sentido, o grande desafio é que ele vai acabar se envolvendo, né, como grande risco, nesse movimento de criminalidade retornar. E, geralmente, o risco dessas pessoas é que elas já vão estar endossadas e amarradas dentro do contexto de uma estrutura que se organiza, que é irmã gêmea, irmã siamesa, na verdade, do sistema prisional, que é as facções criminosas. Porque as facções são irmãs siamesas do sistema prisional. Quanto maior o sistema prisional, maior as facções serão. Elas são correlatas, e quanto mais você combater as facções com o encarceramento em massa, maior as facções se tornarão, porque elas se retroalimentarão e elas fazem parte dessa correlação umbigal, né, que está ali colocada. Bem, nesse horizonte, gente, a gente tem que se perguntar, mas por que prenderam o Zé? Ou prenderam a Maria, que é um pouco mais restritivo, mas prenderam a Maria? Porque em determinado tempo da história, e não muito distante, somente no século, para ser mais exato, no século XVIII, foi se criando a ideia de que este modelo de privação de liberdade seria uma forma de cumprimento de pena, cujo conceito é esse. E assim fosse. Se no passado o sistema de condenação, de punição, era decidir se a pessoa vivia ou morria, ao gosto do imperador, do rei, do senhor feudal, do governante, do dirigente, né? Ali se convenciona a ideia de que você recolhe. Isso depois de ter passado pelo processo de massificação da mão de obra escravizada, né? Ou do trabalho forçado como uma forma de pena. Então, isso para pegar um pouquinho a memória da história do sistema penal, né? Bom, colocado nesse desafio, se avaliou que privar a liberdade por um tempo seria saudável, porque tiraria do convívio social aqueles que eram considerados um estorvo para isto, podendo talvez, para alguns que tivessem condições, viver a condição da finança, ou de uma alternativa penal, por exemplo, de pagar fiança e aí ser liberado desse prejuízo que era o encarceramento. As prisões, antes disso, elas eram basicamente as masmorras que decidia se ia viver ou morrer, né? E eram sempre todas elas prisões preventivas, né? E não condenações. A condenação era posterior ao aprisionamento. Podia ficar na masmorra muito tempo, mas não era um ato penal, fruto de um julgamento. Essa convenção, então, ela não é natural. E eu acho que isso é fundamental. O encarceramento, o aprisionamento não é natural. Não é natural.
o modelo de prisão lá dos impérios antigos é outra natureza. Mas esse modelo, onde a pessoa cumpre pena sobre esse processo, ele é um comportamento e um juízo da sociedade moderna. Veja que a modernidade não sempre é tão criativa quanto gostaríamos, né? Ela também deixa esses prejuízos. E aí aparece um outro elemento que é importante dizer, que é isso. Por que o Zé foi preso? E a gente poderia pegar o caso da menina, vamos citá-la de Maria, lá em Passo Fundo, que foi presa porque ela tinha 3 pedras de crack. Mas era uma pedra que, na verdade, era uma só que se quebrou em 3. E ela foi presa por ser traficante. Mas a menina Maria, vamos citar, essa jovem mulher Maria, ela tem um problema, porque ela se enquadra num outro conceito, que é a seletividade penal. A seletividade penal é você incorporar um conceito de quem tem que ir para a cadeia, né? E de quem não. A Maria foi considerada traficante. O usuário da cocaína no helicóptero do Perella, aquele amigo lá de um ex-candidato a presidente da República, esse não deu nada. Podemos falar aí do Jacarezinho e de outros lugares onde a busca armamentos. Por isso, no debate do desencarceramento, a gente também correlata a desmilitarização. Porque essa seletividade penal está dizendo que você vai para a Lagoa, mas tu não quer pegar salmão, vamos dizer, como se pegasse na Lagoa salmão, né? Porque no mar você vai pegar só lambari. E você diz que a sua pescada é só lambari. Ou seja, a seletividade penal caracteriza, na prática, qual é o perfil de quem será privado de liberdade. E quais são aqueles que serão passíveis de pena por vários fatores, estruturados no conceito da sociedade, né? Então, acho que esses são elementos fundamentais que estão no jogo dessa nossa coxa de retalhos aqui, nessa confusão de ideias que eu estou trazendo para vocês. Agora, pensem vocês, um dado que é muito forte, e eu queria dizer, o Rio Grande do Sul hoje, ele tem aprisionado, segundo o levantamento feito, 382 pessoas cuja a identidade é indígena. Então, você pensa o que representa tu privar da liberdade a quem a sua estrutura pessoal, emocional e comportamental está colocada. Quando eu recebi esse gráfico da pastoral, que o Rio Grande do Sul é o estado que mais prende indígenas, oficialmente, identificados, me assustou. Em tempo de pandemia, isso é um levantamento do encarceramento em tempo de pandemia, e o levantamento foi feito com o Conselho Missionário Indigenista e outros segmentos, né, que fazem a consulta. Então, pensem vocês, a quem não está no paradigma da modernidade, como é os povos tradicionais, o que representa isso. E assim a gente poderia pensar, do ponto de vista feminino, a sociedade patriarcal, essa patriarcal, machista, misógina, né? Essa estrutura de pensamento que nós temos construído na sociedade, ela cria uma ideia de aprisionamento que, na verdade, é para homem, né? E aí você olha para o sistema prisional feminino e você vai ver o quê? Uma grande cadeia masculina adaptada para um público feminino. Não é verdade? Bom, primeiro porque esse é o conceito. Então, eu entrei, por exemplo, na penitenciária de Guaíba, modulada de Guaíba, você ser vigiado por cima de você, as pessoas caminhando sobre os vossos pés,
e controlando, só tendo um único espaço que não é vigiado, que é a cela da visita íntima, o resto 100% vigiado. Então, você imagina, um espaço sem nenhum contato. Nós, na pastoral, fizemos um artigo esses tempos sobre... nós, na igreja, temos a ideia da campanha da fraternidade sobre, né, todo ano, e um tema era os biomas, que tinha a ver com a ecologia. E nós dizemos que o sistema prisional é o não bioma, né? É a negação de qualquer contato com qualquer realidade humanizadora verde. Por isso, só esses fatores já vão revelando os graus de torturas emocionais que é capaz de fazer o sistema prisional. E, gente, podem interagir. Eu estou enrolando e vou falando mais, porque eu sou padre, eu faço sermão, né? Então, eu vou lhe interromper um pouquinho, então. Eu estava só esperando a permissão para interromper, porque a gente é criado castrólico, né? Aprende a respeitar o padre desde pequenininho. Somos todos marcados pelo capitalismo, pelo catolicismo, né? Mas eu já fui anotando algumas coisas que você falou. Eu anotei textualmente aquela frase, construir seu imaginário ético, que eu acho que tem a ver com as outras coisas que você comentou. A gente tem observado, nós somos se diz que a gente pune pouco, que a gente castiga pouco, mas na verdade nós somos uma sociedade altamente punitivista, né? Nós somos 200 milhões de juízes, né? E se deixar 200 milhões de policiais, né? Então, e a gente vê esse punitivismo em todo o espectro político, né? A prisão está tão naturalizada que a primeira coisa que se pensa quando alguém faz alguma coisa que eu considero incorreto é prisão, né? Às vezes é prisão e manicômio, às vezes é a combinação dos dois, que é o manicômio judiciário. Então, o outro, o que pensa diferente, é sempre ou criminoso ou louco, ou as duas coisas. E essa ideia de periculosidade está muito incutida entre todos nós, assim, está também muito naturalizado, né? De que aquele outro é o perigoso, o adolescente, o que mora na vila, perto da boca, negro, né, pobre, né, a gente chama de vulnerabilidade ou aprisionamento, né, uma outra forma de descrever a seletividade penal, né. E isso faz com que esse círculo vicioso, né, de vulnerabilidade ao aprisionamento e reincidência, né, entre muitas aspas, pareça uma fatalidade, uma coisa que, bom, aqueles grupos eles realmente são perigosos, estão realmente destinados a cumprir esse ciclo de aprisionamento, liberdade, né, eternamente, porque eles são assim, como se fosse a natureza daquelas pessoas e não um sistema de punição e de segregação dos mais vulneráveis, né? Então, eu gostaria que você comentasse um pouquinho a respeito, uma coisa que a gente já tem conversado em outros momentos, né, sobre se existe como humanizar a prisão e sobre os discursos de ressocialização, de reforma da prisão, de reinserção social. Você já apontou alguma coisa, mas eu queria ver se você poderia aprofundar um pouquinho mais nisso, né, porque, de certa forma, você já foi enumerando os 10 pontos da agenda pelo desencarceramento, que a gente vai colocar depois no chat para quem quiser ler um pouco. Mas, enfim, né, você já foi mencionando guerras, drogas, enfim, mas eu queria, sobre esses discursos reis, sobre a humanização das prisões, assim, o que você pensa sobre isso? Então, eu acho que a Mainar traz presente, né? Eu acho que assim, a nossa coordenadora nacional é uma religiosa de origem alemã. E elas foram visitar um presídio na Alemanha, era uma Petra, né? Ela fez direito, inclusive, pela militância dela na pastoral carcerária, desde a década de 90, lá também. E aí, visitaram lá os presídios lá. A infraestrutura é impecável.
Nossa, não tem o problema dos ratões que aparecem, dos esgotos circulando. Eu lembro que nós, uma vez no Presídio Central, agora cadê? Na época Presídio Central, em 97, nós tivemos que escolher o lugar onde não tinha vazamento do esgoto, né? Com urina, inclusive, no lugar que a gente poderia celebrar, né? A Eucaristia com o falecido Padre Paulo Scopel. Então, assim, o contexto, ele é, de fato, terrível. Então, mas, olhando lá para a Alemanha, nossa, presídio lindo, tem frigobar, tem um espaço comum, as celas são bem organizadas, tem um grau de dignidade. Vocês são conhecedores da sensibilidade humana, né? Ou da interioridade humana. Ou desenvolve o conhecimento e os saberes nessa perspectiva pelo estudo da psique e pela abordagem que ela faz na diversidade do ser humano. A pergunta é, como é que a gente está se sentindo com a pandemia para quem está fazendo home office? Como é que a gente está se sentindo para fazer? Eu vou dizer que no encontro com catequistas aqui da paróquia, que são de periferia, e que a maioria é operária, faxineira, estão surtando, né? E que é o povo operário. Eu pergunto com um conjunto de padres, a gente milita em vários coletivos de padres, estão apavorados, não aguentam mais. Teve um colega padre que pegou Covid, e mesmo que os graus da doença fossem frágeis, o isolamento de ficar preso numa casa paroquial, e olha, numa cidade rica, daqui do Rio Grande do Sul, da diocese nossa, ele não aguentou, ele disse que assim, durei 4 dias, depois não aguentava mais olhar nada, não queria ver mais nada, não aguentava mais. E dormindo numa cama confortável, num quarto espaçoso, sozinho, né? Com comida, com tudo com qualidade. Não é eu que sou aqui na vila, né? Que daí tem que se virar. É um lugar top, né? Assim, presídio 5 estrelas, né? Então, pensem vocês, você viver a condição de encarceramento como inevitabilidade. Porque é isso, nós estamos vivendo um processo de distanciamento como circunstancialidade, né? Circunstancial. Então, para mim é muito, muito emblemático isto. Qual é o grau de normalidade, vamos dizer, se é possível dizer isso, emocional, de alguém que vai ter que desenvolver uma capacidade de resiliência ou de ressignificação, se os reis aí tivessem sentido, né? Num contexto de um lugar onde eles estão acumulados de gente, onde eles estão precarizados nas suas condições, onde a comida até pode ser, foi o último debate que nós fizemos, né, Mainá? No Desencarcera, a comida até pode ser comprada, mas não necessariamente ela é qualificada e feita do espaço, da qualidade que deveria ser, embora se preveja, segundo oficialmente esses dados, né? E você vive essa condição. Segundo, que liberdade é, que privação, que sentido de humanidade é esse? Num lugar onde o código moral, o código básico, ético, ele não é pautado pelo comportamento das relações de sociedade, mas ele é pautado também pelas condições internas que são criadas. Então, se você quer ter direito ao banho de sol, você vai ter que me fazer esse favor, porque você cria um outro imaginário. Vocês viram aquele filme, certamente, foi uma professor de psicologia na faculdade que passou para a gente, aquele Senhor das Moscas, né? Que é a história do naufrágio de crianças e papapá. É terrível, porque é com crianças. Só que nós vivemos esse comportamento, e o presídio é isto, né? Tem uma grande cabeça de porco, né? E não porque é os brigadianos em alguns presídios, mas na frente dessas ilhas de tortura, onde não há a estabilidade e condições emocionais para se comportar. Por isso, outra questão
que eu trago sobre esse debate da humanidade, antes da humanidade, mas das consequências do presídio. Inclusive, estava comigo hoje aqui um pai de família aqui da rede de comunidades, e ele disse: padre, eu quero botar na justiça o Estado. Isso é por quê? Meu filho foi preso porque roubou, mas agora ele é usuário de substância psicoativa. Então, como é que eu faço para poder dizer? Porque agora ele está lá dentro, ele é usuário, não era quando estava aqui fora, e eu lhe provo, mas agora ele é. Porque as condições levaram a ele encontrar alguma outra fuga, né? Um outro mecanismo que lhe desse sentido. Outra dimensão importante, né? Parte deles tem um mínimo de significado familiar, né? O mínimo, porque muitos é frágil mesmo. Então, é o que nós trabalhamos hoje no Desencarcera, basicamente com as famílias. A privação de liberdade é a ruptura com qualquer tipo de laço de estabilidade de um convívio familiar. Eu acompanho um caso, é isso, a pessoa foi presa, o cara disse para a companheira, ó, faz a tua vida. Que grau de estabilidade essa pessoa vai ter? Tem, em que ela tem que romper com todas as possibilidades de laços construídos para viver de fato esse paradigma. Então, acho que são fatos concretos para dizer isto. Então, assim, nem se a cadeia tiver grades de ouro e tiver o melhor buffet de Porto Alegre sendo servido, ele resolve o problema do encarceramento. Porque a ideia do encarceramento, ela não está para dentro da cadeia. Ela está fora. Quem está, cuja cabeça encarceradora, está fora. O que é necessário é desencarcerar as nossas mentes. E quando nós encarceramos as nossas mentes, nós começamos a dizer que é imaturo um comportamento de sociedade cuja ideia é que delega ao Estado a possibilidade de resolver um conflito e cuja única solução é tirar essa pessoa do convívio social e depois programá-la para que elas tenham condições de retornar para o convívio social. Isso é muito sério. Porque você tira durante 10, 15, 5, 8, 10, 30, até o máximo, né, no Brasil, disso. E você diz que depois ela tem que estar em condições de voltar. Aí é um egresso. Um egresso é um preso de pena estendida para a sua vida fora das grades. Porque carrega o cheiro da grade, carrega as marcas da grade e da tortura emocional, se não houver nenhuma tortura física, o que de fato há, né? E se não houvesse nenhuma tortura estrutural, que de fato há. Então, são esses desafios que nos colocam em jogo. Bem, por que nós da pastoral carcerária chegamos ao horizonte de dizer assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos pensar diferente. Lá pelo ano de 2004, 2005, 2006, nós estávamos entupidos de militância nos conselhos da comunidade de assistência ao preso, nos conselhos penitenciários, nos comitês de combate à tortura e todos esses espaços, né? E lugar assim de grande engajamento. E aí o sentimento que a pastoral teve é que nós estamos só enxugando o gelo dentro da geladeira, ou seja, nem resfria e nem seca. Nós não estamos dando conta, porque a gente vai lá e luta por melhorias, disso que a Mainar diz, da melhoria da humanização, e não adianta. Ah, mas a gente criou a sala para as aulas. Mas aí a sala é mais uma jaula. Ah, mas nós criamos oficinas de sabão com recurso do Conselho da Comunidade. Bom, alguém quer falar? Depois? Ah, bom. Padre Edinho, eu vou lançar 2 inscrições, então. Tá? Por favor.
a Daniela e depois eu mesma. Vai lá, Dani. Então, para quem não me conhece, né, chegou aí depois, eu sou a Daniela Arns, sou psicóloga e hoje sou colaboradora, então, da Comissão de Direitos Humanos, né? E aí, eu fui uma das pessoas, quando começou a se discutir dentro da comissão sobre segurança, né? A Maynar trouxe esse termo. Eu sou uma abolicionista penal. E, que isso quer dizer? Não conheço esse conceito, não estou próxima dessa discussão e que está por trás disso, né? E aí eu queria... Então, vocês entendam que a minha fala é de quem está, assim, bem bebezinho nessa discussão. Mas eu queria entender algumas coisas que estão nessa defesa deste... Não sei se dá para chamar de posicionamento, né? Porque, assim, de alguma forma, o que eu estou escutando até agora de tudo que o Padre Edinho está nos trazendo é, bom, esse sistema, como ele foi pensado, um sistema que, para punir um crime que é cometido dentro da sociedade, aquilo que é considerado crime também dentro dessa sociedade, não existe só a prática de privar a liberdade da pessoa. Junto com ela vem uma série de violações, vem um sistema aí que é seletivo, né? Assim como a gente tem a seletividade da periferia, que é composta por pessoas negras, a seletividade das cadeias hoje também é composta por pessoas negras, isso não é uma historinha, isso é real, né? Em muitos municípios, enfim, talvez, inclusive, em outros países. Mas, então tem isso, tem a seletividade, tem essa coisa da violação, diversas violações, e aí se tu vai descrever todas elas, desde o rompimento, desde a época da pandemia, a gente ouviu isso, eu não lembro se foi em Manaus ou em que cidade que foi, mas que muitos presos estavam sem ter o que comer e os familiares eram que levavam essa comida. E aí os familiares foram proibidos de visitar, então eles, essa vida não é importante, né? Como se ele não tivesse pagando o suficiente, né? A privação de liberdade não fosse suficiente. Aí a minha pergunta é, quando se fala em abolicionismo penal, para pensar porque eu acho que vocês também trazem, ou pelo menos eu entendi essa provocação do Edinho, não sei se é uma provocação, um posicionamento, de que a lógica não seria através da punição. Mas como é que a gente lida com assassinos? Como é que a gente lida com homens que espancam e matam mulheres, com pessoas que abusam sexualmente, sabe? Assim, pegar esses crimes hediondos, pesados, enfim, né, de violência extrema. Qual seria a lógica de olhar e encaminhar situações como essa através do abolicionismo penal? Isso eu queria entender, porque a lógica que está posta hoje dentro do nosso sistema, ela vai muito além da privação da liberdade, ela tem outras várias coisas ali que não deveriam estar ali, né, mas estão acontecendo. Então, eu deixo essa pergunta para discussão. Cristina, quer falar primeiro? Como o senhor preferir. Pode ser. Dá um respiro daí. Tá. Eu vou direto. Tá. Eu queria resgatar um ponto que tu trouxeste antes, que para mim é muito caro, e eu entendo que para a psicologia e para essa psicologia que a gente quer construir, né, também que é sempre pensar que, pensando, né, que a seletividade penal, ela tem raça, ela tem geração também, né, porque ela é um ponto que demarca, né, uma encruzilhada no horizonte de uma juventude, na sua maioria, e o quanto as questões de gênero atravessam formas de punitivismo muito específicas, né? Eu fiquei lembrando também de outras discussões, assim, em outros contextos, sobre
o quanto que, porque eu me lembrei quando tu falaste da questão das prisões femininas, né? O quanto que as mulheres acabam sendo penalizadas de formas específicas, seja como familiares de homens presos, né? Porque a pena se estende para a família, as mulheres têm que passar, né, por aquele calvário extremamente degradante, né, das filas, da entrada para as visitas, daquela revista íntima absolutamente vexatória, né, e violadora, né, o próprio fato de terem que arcar com as sacolas, né, de terem que custear, né, a sobrevivência das pessoas que estão encarceradas, quando na verdade, né, se a custódia é do Estado, o Estado deveria de alguma forma dar essas condições mínimas, né? E fiquei pensando nas mulheres que, ao serem encarceradas, rapidamente perdem o poder familiar de seus filhos, né? E o quanto que isso tem a ver com essa questão patriarcal e misógina e de controle sobre a vida das mulheres a partir desse lugar que é esperado delas da família, né? Os homens são reconhecidos, os homens negros, os homens jovens negros são reconhecidos como um risco à sociedade fora de casa. Né? Isso tem um eco, né, com as perspectivas de gênero e da leitura sobre as perspectivas de gênero muito interessante. Assim, eles são vistos como um risco à sociedade quando estão no ambiente público. As mulheres são vistas como um risco à sociedade se elas falham e não preenchem os requisitos no privado, né, que é algo que o nosso sistema patriarcal já dita o tempo todo, o lugar de cada um, né? O lugar das mulheres e o lugar dos homens. Então, eu fiquei pensando muito nisso, assim, como o aprisionamento das mulheres também passa por esse fio de controle sobre as maternidades ideais, né, sobre essa questão do punir por retirar também dela esta condição, né, de mãe, que às vezes é o único lugar, únicos locos de reconhecimento social que ela tem, e é o vínculo, né, o lugar em que ela se reconhece, né, como sujeito, como mãe, que é o que essa sociedade misógina e patriarcal permite às mulheres, né? Sempre mirar para esse lugar de cuidado, assim. E fiquei pensando uma outra questão também, assim, né? Quando tu disseste o desencarcerar as nossas mentes, a gente está chegando próximo do 18 de maio, daqui a exatamente uma semana, né? Que é o dia de luta antimanicomial, né? Que é um dia que a psicologia já historicamente se engaja, né? De uma maneira bastante forte pela luta, né? Pela reforma psiquiátrica antimanicomial, pela luta por sustentar, né, um outro modo de cuidado em saúde mental que não seja pautado pelo aprisionamento e pelo confinamento, e que essas lutas têm muito a ver, né? Elas têm absolutamente muito a ver. Acho que a Mainara pode comentar um pouco isso também, se ela quiser depois, né? E fiquei me lembrando também, quando tu estavas falando da questão disso que, enfim, né, os juristas chamam de estado de coisas inconstitucional, né? Que é a prisão brasileira, assim. Fiquei me lembrando de um fato do qual eu tomei conhecimento hoje, que é na penitenciária modulada de Osório, tem um surto de Covid acontecendo lá, e a solução encontrada, né, é o violar ainda mais direitos, porque a solução para conter esse surto é manter os presos sem pátio, é manter as celas absolutamente fechadas, sem qualquer tipo de circulação interna, e restringir o acesso de advogados e defensores públicos, não ter o parlatório ali, né? E, obviamente, restringir a visita de familiares, né? Então, a coisa é tão feita para ser violadora de direitos, ela é tão feita para ser indigna, que o próprio ato de cuidado se torna uma violação maior, né? Eu fiquei pensando um pouco sobre isso, assim. Enfim, queria deixar um pouco esses comentários para puxar mais reflexões suas, né, sobre isso. Não, excelente. Vamos ver se a gente resgata. Assim. A Daniela perguntava sobre essa dimensão, assim, tá, mas esses crimes de tanto impacto passional, né? De tanta... Primeiro que eles não são maiorias, né? A maioria são os crimes ligados ao patrimônio ou crimes ligados ao tráfico, né? Então, a gente está falando de uma massa expressiva dentro de um contexto que tem a ver com o conceito do que é lícito e ilícito na sociedade, aí o debate da política de drogas e antidroga, que eu acho que é um tema que a gente precisa abordar com maturidade. Eu apanho na Igreja de Monte por causa desse debate, né? Porque é um debate muito complicado, é o debate dessa ideia
do que é puro e do que é impuro, né? E o uso de substâncias psicoativas ilícitas, ou às vezes até as lícitas, é um pecado, é um mal, é um absurdo, e aí esse debate é um debate que está muito presente na sociedade e que é muito incentivada por esse segmento da sociedade. Então, acho que é um debate que precisamos encarar, e encarar compreendendo que existe uma parcela de usuários que são, de fato, pessoas que podem vir a ter um problema na linha da saúde emocional ou da saúde física, e aí o problema de saúde, né? E não o problema de saúde de segurança pública. O que gera morte, como diz o nosso amigo Marcos Rolim, não é o uso de drogas. O que gera mais morte na política ou na guerra às drogas, na política de guerra às drogas, é o combate, o conflito entre traficantes e entre... Acho que só para trazer esse contexto, que é um contexto próprio. E que é onde está uma grande maioria, inclusive do encarceramento feminino, né? Que dentro dessa dimensão da relação conjugal ali acabam sendo encarceradas como coparticipantes do tráfico de drogas por estarem na mesma casa e residência de seus parceiros, ou às vezes também participando de algum modo. Eu gosto de lembrar uma história que me aconteceu no meu primeiro ano, primeira reunião com os coordenadores de pastoral carcerária, veio a minha colega da pastoral da criança, dizendo: nossa, nós vamos no presídio de Madre Pelletier, a gente mede, a gente examina e pergunta como é que estão as crianças. Disse: o problema é que vocês estão cometendo um ato contra a criança, porque vocês estão dizendo que a criança tem que estar presa, sendo que a criança não tem nada a ver com a história. Se o direito da criança é estar com a mãe, é dever do Estado pensar uma outra maneira da mãe a estar com essa criança sem que ela esteja presa, porque a criança, previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, não deve estar privada de liberdade naquele contexto. Mas tem bonequinhos desenhados na parede. Não é isto que vai garantir o comportamento torturante, porque emocionalmente essa mãe se abala, por mais que às vezes o seu filho até é um consolo de estar ali nos seus braços. A ideia é que essa mãe não precisa estar presa, né? Mesmo que ela tenha algo a pagar. Talvez a gente tenha que amadurecer, Daniela, sobre essa dimensão, o que fazer com essas pessoas. Uma vez um amigo nosso fez uma brincadeira de um naufrágio. E nesse naufrágio, ele mandou a gente nadar e responder 3 perguntas essenciais quando chegássemos numa ilha. Então, fizemos num salão, todo mundo teve que se atirar no chão e tivemos que escolher. Num trabalho de grupo, a gente teve que responder 3 perguntas. Ao chegar nessa ilha, qual é a primeira coisa que você vai fazer? Segundo, ao dar-se conta de que você não sairá mais daquela ilha, como você vai organizar o seu modo de viver, pessoal e coletivamente? E o terceiro, tendo conscientização que você está num grupo, no caso é um trabalho de grupo, como você vai lidar com aqueles que não quiserem acolher as decisões da segunda pergunta, o modo de viver, né? E esse é o debate que está aí. A pergunta é: a essas pessoas cujo crime é considerado hediondo e que ele tem um grau de contradição, um serial killer, qual é a possibilidade dessa sociedade reconhecer o seu contexto, as suas circunstâncias e as possibilidades dele encontrar na convivência da sociedade uma resolução? Prisão perpétua, bom, é o Estado patrocinando o modo de vida. Pena de morte é o Estado eliminando vidas que já são eliminadas. Não muda, né? É tão hediondo quanto. Então, qual é? Esse é o grande desafio nosso. É a terceira pergunta. Como lidar com quem infringir a segunda questão no debate da ilha, né? É o modo de ver na sociedade. Então, eu diria que tem coisas que nós não temos clareza. Agora, se nós desencarcerarmos os corpos
dos crimes contra o patrimônio, cuja lei é mais importante do que a lei da vida, no Estado brasileiro e na sociedade capitalista, é o grande desafio para a gente. Porque compreender que aquela mãe de família que foi presa recentemente porque estava roubando alimento e foi condenada, né? Eu acho que é um limite do ponto de vista do positivismo, que eu acho que é o grande problema do sistema jurídico, do pensamento jurídico legal, ou da jus brasileira, né? Nesse sentido. Creio que isso nos ajudaria a encontrar resposta para esses casos mais sérios, considerados como hediondos, né? Porque você teria tempo de atender a essa resolução. Mas a grande maioria desses casos são homens e mulheres que estão num outro grau, que creio eu, de transtorno para terem chegado a isso. Não é sempre o instinto racional, consciente e livre de colocar isto, né? E aí eu queria trazer 2 elementos antes da abertura para alguns falar. Nós criamos, está no site da Pastoral, esse material, uma vez, que é a luta antiprisional, né, no mundo contemporâneo, em algumas pistas, né? Isso logo depois que nós chegamos em 3º lugar. Então, lá no site carceraria.org.br, vocês vão encontrar esse material, que são algumas pistas de países que já estão construindo práticas desencarceradoras. E vários lugares. Hoje nós somos em 3º, nós ganhamos da Rússia, né? E poder encontrar. Sobre a questão antimanicomial, né? E a questão esse material aqui foi feito, deu uma polêmica, cabeças rolaram até no positivismo, porque a gente fez esse material e gerou um mal-estar com o governo do estado de São Paulo e cabeças rolaram, né? Eu acho que esse é um debate interessante sobre isso. Então, assim, eu queria, depois de abrir para falarmos, trazer o elemento da agenda pelo desencarceramento e discutir um pouco tópico por tópicos, mas pensar isso. Só que não falei antes, mas vamos ser sinceros. Se a maioria dos presos são os Zés e as Marias das histórias que eu contei no início, eles serem ressocializados ou reinseridos, reintegrados, aonde? Eles nunca foram integrados, socializados e inseridos nos seus contextos. Muitas vezes nem nos seus espaços familiares, porque há um índice altíssimo de transferência da fase para a SUSEP, vamos dizer. Então, essa é a reinserção deles, é o contexto vital deles. Às vezes é abrigado, do abrigamento ao encarceramento, abrigo né, só de proteção da criança. Depois o encarceramento juvenil pela fase, depois é o encarceramento adulto. Então, acho que são elementos muito sérios que a gente precisa discutir, porque não tem ressocialização. Aqui nunca foi socializado, até porque é um conceito, vamos ser sinceros, medíocre, né? De um conceito que tem que incorporá-los nisso. É o sorriso de Mona Lisa, né? Preparar as mulheres para serem bem vividas num modelo e padrão de sociedade, né? Então, acho que esse é o desafio que a gente tem também para dentro do sistema prisional. Alguns querem falar, né? Então, vamos lá. Abrindo, então, os microfones. O Pablo está inscrito, e depois a Shirley. Oi, consegue me ouvir? Tudo bem, Irã? Só espera um pouquinho. Estou brincando com meu filho aqui, então talvez tenha algumas interrupções. Nossa, eu sou Pablo, né? Sou aqui de Porto Alegre, sou psicólogo social, trabalho com população em situação de rua e componho, junto com a Cris, com a Mainar, essa gestão do Conselho Regional de Psicologia. Quero agradecer muito pela fala. Eu acho que faz muitos anos que a gente vem lutando numa luta abolicionista radical e também numa luta abolicionista flexível, tentando pequenos avanços, mas de fato é algo bem bizarro. E eu estava pensando muito agora no finalzinho da fala do professor sobre a questão da ressocialização, né? Que ressocialização coloca uma questão
de que a pessoa está fora da sociedade e precisa entrar novamente. E talvez a gente tenha que pensar que o preso e a presa, eles têm, eu tenho pensado muito nisso, assim, porque, enfim, trabalhando com pop rua todos os dias, né? Que o preso e a presa, eles têm a sua contribuição social, eles têm uma função social. E eu acho que mais do que a função catártica da sociedade de poder punir, ela tem uma função bem concreta de fazer girar um mercado econômico em torno da prática punitivista. Então, são instituições que têm trabalhadores, que têm coordenadores, que têm técnicos. É um poder judiciário gigantesco e caríssimo, sustentado em cima disso, né? Eu aprendi isso num vídeo do YouTube, num cara que eu nunca tinha visto algo falado tão nitidamente sobre isso, que é um cara que está sendo preso e entrevistado por outro, né, entrevistado por um repórter desses, bem sensacionalistas, e esse senhor que está sendo preso, ele diz, não, mas eu roubei pelo bem da sociedade. Mas como assim roubou pelo bem da sociedade? Não, é que eu roubei e se eu não existisse, não existiria o delegado, não existiria o escrivão, não existiria o agente penitenciário, não existiria o juiz. Então, todos eles existem só porque eu roubei aquele carro. E aí eu disse, meu Deus, cara. Então, tem algo que a gente também vai ter que lidar, que é toda a economia que gira em volta do mercado da punição. É um legítimo mercado da punição, né? Então, eu tenho pensado muito sobre isso. Uma colega, uma amiga minha agora passou num concurso da SUSEP, está sendo chamada, fazendo o treinamento lá, e ela vai começar ganhando 2 vezes mais do que eu ganho para trabalhar na rua, para que a galera não volte, tentando burlar o sistema, para que ele não precise estar incorporado em todos os labirintos que o sistema penal coloca ele. Então, é algo que muito grande, é um mercado gigantesco, né? Então, fico muito tocado por isso, assim, e às vezes muito sem saber o que fazer. Né? Queria dar essa contribuição, porque sempre gosto de pensar, porque às vezes a gente pensa muito assim, de que é algo muito etéreo, abstrato, e na verdade se concretiza numa grande rede de mercado mesmo, né? Um mercado econômico que gira em volta da prática da punição. Mas eu queria agradecer muito e vou ver se eu consigo continuar aqui mesmo com o meu filho tendo que tomar banho daqui 5 minutos. Obrigada. Shirley? Olá, boa noite. Vocês me escutam? Sim. Escutam? Ok. Sim, Então, só me apresentando, né? Meu nome é Shirley, eu sou psicóloga, me formei pela PUC, aqui de Porto Alegre, e o meu primeiro trabalho, assim, minha primeira carteira assinada foi como psicóloga do programa de egressos da FASE, né? O Programa de Oportunidade e Direito. E, na verdade, eu queria trazer só algumas contribuições para a gente poder, na verdade, assim, só para poder também fazer alguns comentários, pensando na minha experiência com os adolescentes egressos, né? Porque eles ficam ali no meio do caminho, né? Entre a fase e o sistema prisional, que é o que a gente está falando hoje, né? O prisional adulto. E que existem muitas angústias também, sabe? É a primeira vez que eu conheço o Padre Edinho, né? Eu não tinha conhecido, eu li ali um currículo, né, do padre. E também essa expressão que o senhor usou, né, de que é um eterno enxugar de gelo, isso é o que eu vejo muito na minha prática, como psicóloga do programa. Porque a gente conhece bem essa trajetória que veio, né, muitas vezes de adolescentes que eu já tive relatos de que ficavam na rua quando eram crianças, porque a mãe tinha que passar o dia trabalhando e eles não tinham onde ficar, né? Eles não tinha creche, né? Não tinha escola que pudesse, eram pequenos, os avós não podiam cuidar, eles passavam na rua. Né? E essa questão, né, de estar ali se perpetuando.
Uma coisa que me incomoda, né, muito, assim, é que a gente, no sistema judiciário do Brasil, né, brasileiro, a gente não consegue ter uma investigação eficiente, efetiva dos casos, né? Parece que fica muito deliberativo, né? Chega lá na frente do juiz, ele diz se vai prender ou se vai soltar. E o que veio por trás disso, os autores, o que aconteceu, né? Fica numa coisa, uns panos quentes assim por cima, né? Parece que não tem uma investigação profunda. Por que os jovens são cooptados com tanta facilidade? Enfim, isso é uma coisa que me incomoda bastante, inclusive da nossa profissão, né? Porque nós somos as profissionais, né, na grande maioria, que podem fazer os pareceres, os testes, as avaliações psicológicas, inclusive destes casos, né, onde há uma severidade, um agravamento maior dos casos, abuso, né, abuso sexual, violência, perversidades, enfim, a gente consegue, nós somos as profissionais que somos aptas para isso e que se vê muito pouco espaço para que isso seja colocado e levado muito a sério, como deveria ser. O desafio grande também, né, nessa questão de o programa de egresso ser aquele programa que volta com o jovem ao contexto social, a esse pertencimento que a gente fica também se perguntando, pertence a quê? Né? E esse desafio, muitas vezes, de que existe como é uma angústia minha, e eu compartilho isso com alguns centros de referências especializados, alguns CREAs, onde também tem jovens lá fazendo medidas em meio aberto, né, liberdade assistida e prestação de serviço à comunidade, e que é isso, né, e muitas vezes se oportuniza um espaço formal de inserção desse jovem no mercado de trabalho, né, o trabalho, a carteira assinada, no nosso conceito, é a via de pertencimento do capitalismo, né? Porque ele vai ser assalariado, ele vai ter ali, né, essa inserção pelo dinheiro, mas que essa lógica, né, de sair de casa, trabalhar, ponto, tarefas, muitas vezes não é algo que passa pelo desejo do jovem. Né? E fica muito mais um desejo da comunidade e da sociedade querendo reinserir não sei onde, mas que não é o desejo desse adolescente. E recentemente, assim, a gente está passando, né, por uma reestruturação e, né, lá dentro do CIE. Não, acho que o microfone e o áudio dela tá cortando mesmo. Shirley, não sei se tu tá nos ouvindo, mas tu travaste pra gente. Talvez alguém siga, né? Pois ela... acho que sim. Nádia, não sei se tu tem como falar com ela no chat, no privado, só para ver se ela consegue sair e entrar de novo, de repente? Sim, vou mandar uma mensagem para ela. Tá, obrigada. Acho que a gente roda a palavra, então, Padredinho, quem sabe comentar essas provocações. Ok. Então, assim, eu acho que um elemento que me traz assim presente nas provocações é que uma vez a gente estuda no nosso segmento de justiça restaurativa, a gente estuda um pouco um debate que seria o encontro do Leonel Narvaez, que é o fundador das Escolas do Perdão, de Bogotá, com Ana Arendt. E aí eles lembram, depois de tantos fracassos em mediações dos processos de conflitos, que existe o elemento da subjetividade. E aí, esse elemento da subjetividade ele é determinante. O imaginário simbólico, comportamental, existencial do sujeito, ele é importantíssimo para compreender os conflitos sociais. Sem ele, é insuficiente uma abordagem que fique somente no olhar macro. Então, Shirley, eu não sei se tu quer terminar ou eu posso continuar e depois...
Ai, desculpa, pessoal, minha internet caiu. Enfim, né, era bem no meio da fala, assim, mas era isso, era só para compartilhar com vocês essas angústias, né, de reinserção e de eterno enxugar de gelos e desafios, assim, de poder estar acolhendo esse jovem, porque o nosso objetivo principal é reduzir, né, não é impedir que ele entre no crime, né, enfim, né, no sistema carcerário adulto, né? Essa é a nosso principal objetivo. Mas também ouvindo, né, um pouco o Pablo falando também, tem toda essa questão desse sistema que se retroalimenta, né, e que não acaba nunca, né? Enfim, era isso. Queria só compartilhar com vocês. Obrigada pela oportunidade e desculpa ter caído aqui a internet. Então, nesse sentido, quando falava, é pelo processo da subjetividade que nós vamos talvez encontrar algumas chaves, ou seja, nós não vamos resolver o macro sem interferir com o micro. Uma vez, um ex-secretário de Segurança Pública, quando ainda a SUSEP disse, ele era junto com a Segurança Pública, né? Ele disse uma vez, chamando as igrejas, e aí foi eu e a irmã Imelda Jacob, que era a nossa curadora, fomos lá, e ele diz assim, eu quero agradecer a vocês, as igrejas que entram no presídio, porque vocês que recuperam, com a presença de vocês ajuda a recuperar. Aí, numa reunião aqui no Vale dos Sinos, né, onde eu atuo, aí eu peguei com as colegas da Mainar, assistente social, psicólogas, um advogado e coisa e tal, e disse, vocês são tudo incompetentes. Eu entro uma vez por semana e eu recupero. E vocês estão o dia inteiro aqui, não fazem nada de solução. E quem disse isso? O gestor público. Gestor público, que foi deputado, que foi prefeito, que foi candidato a governador, tem um currículo gigantesco de militância política. Um gestor público. Esse é o limite. Esse é o limite do sistema prisional. O sistema prisional não é sério. A política de aprisionamento nunca foi séria e nunca se preocupou com o processo. Não porque os profissionais não se preocupem, são verdadeiros heróis, não porque eu estou com a Mainara aqui, ela vai puxar minhas orelhas, mas porque, de fato, em nome de uma coerência ética profissional, né, como profissionais do serviço social, da psicologia e outras áreas, procuram fazer processos para além de apenas pequenas referências. Mas o que a gente vê? A diminuição de todo esse processo, né? E a diminuição disso. É por isso que a primeira atitude antiprisional nossa, e desencarceradora e abolicionista, é parar de gastar dinheiro com a cadeia. Parar de gastar dinheiro com a construção de cadeia. Construção de cadeia. E como tem dinheiro? Fizeram até negociação com uma empresa de supermercado para construir mais uma cadeia como prestação de conta para usar uma área pública. Construa a escola. Construa redes de assistência social. Então, a primeira militância nossa na agenda pelo desencarceramento é parar de construir. E olha, é governo de direita ou governo de esquerda. Construíram cadeia. Construíram cadeia. Cadeia e mais cadeia. Então, acho que a primeira questão é essa. Esse é o primeiro ponto da agenda pelo desencarceramento. Extinção de todo e qualquer recurso para ampliação da malha prisional no Brasil. Parar de construir cadeia. Então, a segunda perspectiva, reduzir a população prisional. Isso nada é impossível. Primeiro, através, por exemplo, quando bem feitas as audiências de custódias e avaliando, mas o problema é que a judiciária é punitivista, então ele não vai fazer esse processo. Então, mas tu pode rever, por exemplo, o procedimento e quantos presos já estariam em condições de progressão de pena, de vários procedimentos jurídicos que eu não entendo muito, né? Me atrapalho nessas coisas, na minha militância nisso, mas que já poderiam ter avançado. Poderiam estar indo, ganhando aqueles casos que são passíveis de penas alternativas, de domiciliar. E aí vem uma questão, gente. As APACs, que é o sonho da esquerda e da direita do Rio Grande do Sul.
em muitos lugares do país também, para quem não é do Rio Grande do Sul. As associações essas, que surgiram de um ramo pastoral, mas que não é da pastoral carcerária, necessariamente se colocam num contexto de que ele é uma tentativa de fazer um presídio humanizado, um playground prisional, né? Onde o lugar fica mais humanizado, onde os presos são adestrados, porque eles são capazes de se regir no seu regime punitivista. E aí que está o problema. A irmã Petra e a Vera, que coordena a Justiça Restaurativa no Rio Grande do Sul, e era coordenadora das mulheres presas da pastoral, uma leiga, militante, sem formação superior, mas que é muito engajada, visitaram várias APACs. E o que eles viram de imediato? Que a substituição da grade foi feita pelo sistema da substituição do sistema prisional punitivo. Não enxugou direito o banheiro. Recebe lá pontinhos. Conforme o número dos pontinhos que vai recebendo, vai sendo julgado e vai recebendo pena, correndo o risco de retornar ao regime fechado. Então, isso está presente dentro do modelo comportamental, que tem a ver um pouco com o modelo das comunidades terapêuticas e essas práticas que estão presentes aí, que têm seus méritos e têm suas consequências pelo exagero comportamentalista ali colocado. Então, essa é a crítica que nós fazemos. Tira da cadeia, põe numa casa mais saudável, que aparentemente não tem grade, ou mesmo se era um prédio prisional, é adaptado, é mais humanizado, é bem pintado, fazem a comida, as pessoas entram, tudo muito bonito, só que a cadeia não saiu de dentro do processo. E o grande desafio é tirar a cadeia do processo. E tirar a cadeia do processo é pensar diferente. Então, as APACs também não é a solução no nosso modelo. Outra perspectiva que para nós é importante é enfrentar a política de drogas. Então, eu quero retomar esse tema e eu acho que ele é importante. Vocês, como profissionais da área, precisam de uma militância essencial nesse sentido de debate, né? Porque o que é legal e o que é ilegal? Se a gente vai falar na luta antirracista, né, a gente vai ver que a própria criminalização da maconha ela é fruto de uma relação dela com as próprias matrizes africanas, né, na realidade. E assim tantos outros aspectos, assim simploriamente falando. E aí a Maria Lúcia Caram, uma juíza do Rio de Janeiro aposentada, militante desse movimento, pela descriminalização e pela legalização das substâncias psicoativas, pode nos ajudar a fazer esse debate. Porque é urgente enfrentarmos isso. Uma liderança comunitária de Porto Alegre diz: se a guerra às drogas acabar, muita bala perdida de corpos achados vai parar. Porque é isso, toda bala perdida tem um corpo achado. O corpo sempre tem cor, tem localidade, tudo aquilo que a gente sabe. Mesmo que tenha um enorme condomínio no lado do morro, quem vai levar bala é o morador do morro, né? Esse estereótipo do Alphaville e Alfavela, né? Um do lado do outro, né? Acho que é grande esse desafio. Então, a política às drogas é urgente para esse debate. A outra questão é a questão da abertura do sistema prisional existente. Quem sabe o que ocorre lá dentro? Quem sabe o que ocorre lá dentro? Nem o servidor. Nem o servidor enquanto técnico. Pouco sabe. Né? Porque, basicamente, a figura mais importante que o diretor de uma cadeia é o chefe de segurança. Agora é polícia penal, para militarizar ainda mais, né? Nessa versão extremamente violentadora de direitos humanos. Então, acho que esse é o elemento. Outra questão é, como sociedade brasileira e como sociedade, eu digo, a comunidade em torno do presídio, lembrar que nenhum preso é filho de chocadeira. Ele nasce de uma comunidade. Eu pertenço a uma diocese que tem 23 cidades. Só tem uma cidade
que não tem preso. Ou seja, todas as cidades. Ai, mas a cidade de qualidade de vida, onde tem o melhor chucrute lá dos alemão, tem preso. Ah, mas aquele lugar que faz um iolim, como é que fala os italianos, tem preso. Ah, mas é tão bonito o Natal Luz, tem preso. Né? Ai, sonho de Natal em Canela. Tem sonho e tem preso, e tem prisão. Né? Quer dizer, a gente cria o imaginário achando que os presos são do nada, são só dos lugares demograficamente grandes. Não. Então, a gente se dá conta que o presídio ele está dentro da cidade, mesmo que ele esteja, às vezes, distante, de difícil acesso, mas ele é a sociedade, porque é parte da sociedade. Não só por essa indústria que o Pablo falava, mas, de modo especial, porque as pessoas saem da cidade. É minha catequista, que é mãe de preso, meu território paroquial. É o ministro da Eucaristia que é pai de preso. É o padre que está preso. É o psicólogo que está preso. É pessoas concretas que estão privadas de liberdades. Claro que a grande maioria não é padre nem psicólogo, é pessoas de baixíssima escolaridade, negra, periférica. Mas são pessoas concretas dentro de um território concreto, de alta vulnerabilidade social, porque as políticas sociais... E aí o grande debate, de uma das questões que veio, é que sem política de rede, essa política de rede integrada, em que se luta tanto na luta pelos direitos, né, das políticas sociais, sem esse trabalho de rede, não vamos conseguir interferir num território, porque o território precisa ser interferido por esse trabalho. Então, à medida que eu quero desencarcerar, eu preciso fortalecer a presença da comunidade, do Estado, das ações num território que é caracterizado como um território violento. E se eu não ter isso, agora, não adianta fazer unidade de polícia pacificadora, porque não é de polícia pacificadora que precisa. Precisa de políticas públicas, consultoras de paz e mediadoras de conflito. E isso é o processo que tem. Mesmo no caso mais hediondo, a comunidade ela tem que participar desde o início. Tem um psicólogo, agente penitenciário belga, que teve na Ajures uma vez, não esqueço o nome dele, e que ele disse isso. Ou a gente começa a discutir comunitariamente, desde que entra na delegacia, que é o lugar mais improvável para a gente ter acesso, em que ninguém visita, ou nós não vamos conseguir resolver, porque a gente precisa justamente evitar que o Estado tenha que ser tutelador de uma realidade, de um corpo, de uma sensibilidade, de uma alma, de uma existência, seja aquilo que a gente compreende, o imaginário do ser humano. É preciso desde o início. Então, se a gente pode evitar, na nossa doutrina tem teoria da subsidiariedade, ou seja, o que as instâncias menores podem fazer, as maiores não precisam. Então, se a comunidade pode resolver um conflito, não precisa judicializar. Né? Se a comunidade não consegue, o município consegue resolver, porque esse é o princípio da lei de execução penal. Toda cidade é responsável pelos presos que ela gera. Né? Então, toda cidade deveria ter um conselho da comunidade, por exemplo, né? Porque ela é geradora do encarceramento. E ela deveria acompanhar esse processo por essa via legal. Mas nós queremos mais, nós queremos que haja os mecanismos populares de incorporação para poder ver, de fato, onde é que está. O problema é que nós privatizamos de tal forma a vida e engaiolamos ela dentro dos nossos patrimônios privados, que nós não queremos ver o outro. E se o outro teve problema, briga de marido e mulher não se mede colher. Essa é a teoria que se dizia, não é? Mas se mede sim, né? Não é verdade? A gente tem que meter muitas colheres e, se puder, outras coisas mais para evitar a briga, para tirar essas mulheres cujos corpos são violentados e cuja dignidade são violadas, não é verdade? Então, esse movimento nós temos que fazer. E isso é imprescindível que a gente faça. Então, para isso, os mecanismos populares de intervenção, toda a vida importa. Nunca esqueci uma colega minha, que era presidente da Trilha Cidadã, que pegou uma caneta emprestada da Câmara de Vereadores de São Leopoldo. E um vereador, muito militante comunitariamente, cabeça social, disse, olha aqui, vamos fazer o seguinte, no final, ela foi devolver, aliás, ela disse, está aqui, vereador. Ele disse, não, pode levar.
Eu disse, não, mas eu peguei para... Não, mas é da Câmara de Vereadores. É por isso que eu tenho que devolver. É do contribuinte, é da comunidade, da sociedade. A caneta é um valor patrimonial. Ela vai se acabar? Vai. Como a escola vai ter que ser reformada, como o hospital vai ter que ser melhorado. Mas é um bem patrimonial. Que mais bem coletivo que é a vida humana, que precisa ser pensada nessa perspectiva. Por isso, o abolicionismo é pensar que as penas, os conflitos, as culpas e as vontades, elas também são necessárias nessa perspectiva. Eu acho que a Cristina queria falar. Adredinho, eu vou fazer... Na verdade, eu tinha me inscrito antes, mas aí, ele tem o que eu ia perguntar, tem tudo a ver com esse gancho que está colocado agora, né? Porque eu queria aproveitar para explorar um pouquinho as pautas da agenda nacional, e uma delas tem a ver com a não privatização da cadeia, né? Do sistema prisional, né? E tu trouxeste isso assim, né? Do quanto a gente privatizou as vidas, condominializou as vidas e protege esse patrimônio a todo custo, quanto que a gente precarizou política pública e que a privatização acaba sendo uma resposta muito sedutora para isso, né? E uma das questões que está colocada na agenda é a questão, enfrentar essa questão da privatização do sistema prisional. E eu também fiquei pensando uma outra coisa, queria só fazer um comentário, um gancho em relação a uma coisa ao que a Daniela trouxe e ao que o Pablo trouxe, né? Que tem a ver com isso também que tu estás trazendo agora, de o que a gente faz com esse caldo de coisas que, de alguma forma, é produto da nossa cultura também, né? O crime é produto da nossa cultura, e agora tu tocaste na questão da violência doméstica, e eu sempre tenho um grande incômodo, feminista que sou, né, com o quanto as soluções criadas, por exemplo, para o campo do enfrentamento à violência doméstica, elas passam, ainda que a política de enfrentamento à violência ela tenha diversas esferas, e entre elas a prevenção, né, e a promoção de direitos, a esfera punitivista, a esfera jurídico-penal, ela sempre é onde se investe, né? E agora na pandemia isso se exacerbou ainda mais, assim, né? Não se pensa em formas de construir outras possibilidades de vida para as mulheres sem violência. Porque isso envolveria a gente ter que desengrenar a engrenagem social que a gente tem, né? A gente teria que ter um outro projeto de sociedade para as mulheres viverem sem violência. O que se pensa é, vamos prender os agressores, como se isso fosse resolver o problema, né? E aí a gente vê nenhum investimento nas políticas públicas de prevenção, e a gente vê um super investimento nas varas de violência doméstica, né? E assim vai. E a mesma coisa, isso eu já trago assim como reflexão para a nossa categoria mesmo, assim, sobre uma prática que a gente vê aumentando cada vez mais, que tem a ver com o judiciário, por isso tem a ver também com a questão que o Pablo trouxe, que é o depoimento especial de crianças e adolescentes vítimas de violência, né? Que é ofertado assim como de uma forma que eu chamo de sedutora, né? Porque ele é ofertado como um espaço de proteção às crianças, então que elas vão ter um espaço para elas poderem falar sem nenhum tipo de dano, sem nenhum tipo de revitimização sobre o que acontece com elas, sobre o que aconteceu com elas no judiciário, porque é uma sala protegida, né? Porque é um ambiente mais adequado, é um ambiente enfeitado, um ambiente organizado para ser um ambiente agradável para as crianças, mas que é uma audiência, né? A psicologia, inclusive, está colocada nesses ambientes para ser aquela que vai inquirir a verdade da criança e não para fazer um ato de intervenção que seja avaliativo e de cuidado com essa criança, né? Mas se investem milhões e milhões de dinheiro na criação dessas salas de depoimento especial, né? E no pagamento de peritos que vão fazer esse depoimento especial, ao mesmo tempo em que a gente precarizou, aliás, a gente nunca construiu direito, né? O sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente, a gente nunca investiu de fato em conselho tutelar, a gente nunca investiu em formação de conselheiro tutelar, a gente nunca investiu em mecanismo de proteção de fato com as escolas, a gente não investe, né, em estrutura de fato para os CREAS e CRAS poderem operar, né, fazendo proteção social nos territórios. Então a gente tira daqui para a gente punir mais, né? Porque ao fim e ao cabo a gente vai usar o depoimento das crianças para punir, vendendo a ideia de que isso vai proteger as crianças, ou salvar as crianças, ou recuperar o que elas perderam com esse processo de violência, né? Então eu fico pensando que também é um pouco enxugar gelo, né? Um pouco maquiar um pouco essa sociedade. Bom, a gente retira da sociedade como se a gente pudesse viver numa ideia de que a sociedade
fez tudo certo, de que eu fiquei imaginando, imaginando essa cena da ilha, assim, né? Como se a gente tivesse pactuado tudo bem, como se todo mundo tivesse feito parte dessa pactuação do que é a sociedade e todo mundo tivesse de acordo com os termos em que ela está e fosse justa essa combinação para todo mundo, né? Mas, enfim, fiquei pensando muito nisso. A outra pergunta que eu tinha, tu já abordaste, que é da descriminalização, né? De se ela é um caminho para a gente também. Então, deixo a pergunta sobre a privatização dos presídios. Então, em 100%, aliás, tem aquele filme que eu gosto de usar para isso. Eu gosto porque ele puxa as orelhas da minha categoria, que é a igreja, né? Dizendo que ela é muito ingênua, que é o Quanto Vale é por Quilo, né? Vocês devem ter visto esse filme mais antigo, Quanto Vale é por Quilo. E o começo da história e que como fala da lucratividade da privatização, né? Não é à toa que os Estados Unidos é o país que tem o maior número de presídios privados, porque dá lucro, né? E assim a gente terceiriza fazendo os CAS, assim a gente terceiriza a crise que entrou aqui, por exemplo, o COL e São Leopoldo, que disse, olha, nós não vamos mais ficar presos nisso, né? Porque, no fundo, é isso. A gente tenta criar segmentos humanitários de estruturas desumanizadoras. A privatização é apenas a coisificação daqueles que já estão negados. É apenas uma recicladora, né? Que usa o ser humano que já é considerado o descartável como uma possibilidade de uso, né? Dessa realidade. E assim também poderia ter um monte de outros debates, o modelo de carta de emprego no serviço que se consegue e de que forma é apenas a empregabilidade como uma segurança. Eu acredito muito no fator do trabalho, estou trabalhando para fortalecer o segmento da chamada pastoral operária, mas a gente tem que discutir que modelo de trabalho a gente quer. Eu quero um trabalho para a juventude qual? Um trabalho da uberização, onde todo mundo é empreendedor para ser escravizado num sistema sem lei, sem nenhuma proteção, quer dizer, precisa discutir isso. Como as coisas são interrelacionadas, né? E a outra questão que a gente tem que enfrentar radicalmente e com estruturas e mecanismos é o combate à tortura, né, no sistema prisional, e aí eu acho que é importante a presença de vocês, e a gente precisa estar permanentemente vigilante. Nós, de tempo em tempo, lançamos, né, os relatórios, a gente consegue, por uma certa autonomia, né, fazendo alguns registros de relatórios, publicações, porque tem alguns parceiros internacionais que têm nos ajudado a poder fazer relatórios de denúncia da tortura. E aí eu acho que é importante, de alguma forma, a militância do campo da psicologia e de outras áreas poderia criar canais de veiculação para combate e de ouvidoria e de escuta, né, ativa e permanente e sensível às dores, por exemplo, dos familiares, né, que ouvem dos seus entes dizendo que, na verdade, está tudo bem, porque se não disser que está bem, vai apanhar, que tem um monte de situações. Então, acho que esse é o elemento fundamental. E a outra questão que tem que trazer, nós temos que discutir o conceito do que é segurança. Levei um susto aqui. Do que é segurança. O que é segurança pública? O que é segurança do povo? E desmilitarizar a segurança pública é urgente e necessária. Lamentavelmente, nós estamos num momento em que a segurança pública ela está colocada como o modelo da violência, do armamento, do vigiar e punir, como modelo de política pública no país, né, com esse governo que está aí, se é possível chamar de governo, né? Então, acho que a gente precisa discutir que a gente tem que pensar outras formas de confiabilidade e de horizonte de percepção de uma comunidade quando ela se sente ameaçada, né? E eu acho que esse modelo que a gente tem ainda arcaico, nunca esqueci, quando eu fui no lançamento do PRONASSE, o secretário nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça, ele disse assim, ele foi dar uma palestra, e ainda era PRONASSE, que era um monte de bonequinhos, né? O nosso coordenador nacional disse que bonitinho, os bonequinhos andam bem. Será que na prática vão andar bem? Porque no gráfico é bonito, né? O secretário disse que ele foi num lugar, falou para uma polícia militar de um determinado estado, ele não tinha saído do ambiente. O comando maior dessa polícia disse para ele, tá, ouviram tudo isso? Tá bom, esqueçam isso.
Nossa regra é essa, né? Quer dizer, o modelo de conduta que a gente capitaneia jovens para o militarismo, para o exército, para isso, coisa e tal, está ligado com uma subjetividade de poder que tem a ver com patriarcado, tem a ver com o modelo de sociedade que é muito perverso. E isto gera também o fortalecimento, porque quem em primeira instância vai prender? O auto de prisão lá é do policial. Geralmente começa pelo policial militar. E a própria Polícia Civil, por vezes, que seria uma polícia investigativa, acaba cumprindo com essa mesma tarefa. E agora a Polícia Penal. Quer dizer, então a gente precisa discutir isso, e precisa enfrentar isso, e precisa problematizar isso com a gestão pública, com os legisladores, com os espaços de militância de direitos humanos, e desfazer esse movimento. É uma luta meio inglória nesse sentido, mas ela mata tanta gente quanto os bolsões de criminalidade matam, né? Então, acho que esse é um grande desafio para a gente. Por aí vamos, gente. Não tem resposta, não tem fim, né? É um abandono de temática para a gente começar a continuar em outro momento. Eu sempre brinco com a Mainar que o ideal é que fosse numa rodinha de um dia estivesse tomando uma cervejinha, né? Com certeza. Menos intolerante, menos indigesto o assunto, né? E dava para dar uma brincada também. Mas fazer o quê? Por enquanto, a pandemia nos manda tudo ficar em caixinhas, né? Embora a gente queira romper com as caixas, né? Em todos os espaços. Quem sabe um dia a gente consiga romper com essas caixas mesmo, Quadradinho. Eu vou ler só 2 comentários que estão no chat, da Daniela Arns. Tinha feito esse comentário antes, estou resgatando de antes. Os Estados Unidos lançou de forma sistemática por muitos anos filmes de crianças diabólicas ou assassinas como forma de construir um imaginário social onde se deve apoiar e defender uma lei que sentencia uma criança à prisão perpétua ou pena de morte por crimes cometidos para matar o mal pela raiz. Isso não está longe da nossa discussão sobre a redução da maioridade penal aqui, né? E a Branca Chedid, parabéns ao CRP pela iniciativa desse encontro. A potência do convidado é contagiante. O que ele aponta acerca dos psi, referência de um gestor público, é para ser refletido e examinado. Outros comentários. Parabéns, muito grata pela oportunidade de ouvi-los, é enriquecedor, ainda mais falando de um assunto tão importante. Comentário da Claudine Moore. Comentário da Clara, que possamos acreditar em outros mundos possíveis, que eventos como esse sejam multiplicados para que possamos produzir perguntas em coletividades. Marina Pombo, muito obrigada pela fala e pela possibilidade de discussão. Sem mais delongas, eu vou passar para a nossa comentarista de plantão sobre esse tema, nossa, né, ofertadora de diretrizes sempre para esse debate aqui, Mainar, para poder fazer também alguns comentários, trazer algumas provocações nesses poucos minutinhos, e eu já deixo desde já muito obrigado, Quadradinho, pela generosidade dessas reflexões tão difíceis de se fazer e tão necessárias. Menos, né, Cris? No que me toca, assim, é só porque eu virei militante porque eu tenho essa preocupação, essa ocupação com a liberdade desde sempre, né? Desde toda a graduação, desde antes, desde que eu me conheço por gente. E então como o Padre Edinho disse, a prisão de ser de outra forma, a prisão é um lugar para que não se enxergue o que acontece lá dentro. Então, desde sempre desde que eu entrei em contato com esse mundo, a minha função tem sido produzir furos e frestas e ranhuras, enfim, né? Mas a prisão começa muito antes dos muros. A prisão começa lá na comunidade, começa lá com o morador de rua, sabe, com a pessoa que às vezes a primeira política pública que chega é a prisão, às vezes não é a primeira, mas é a que captura ele, porque ela é violenta, né? E sim, o Código Penal ele não é feito para proteger pessoas, ele é feito, os códigos penais começaram a se organizar a partir da ideia de propriedade privada, né? Então é muito importante entender que a prisão e a propriedade privada estão interligados, como o Padre Edinho apontou, e que se a gente quiser proteger pessoas, a gente precisa pensar em outras formas, né? Precisa de mais
vínculos e mais redes e relações entre pessoas, e não de alguma coisa que separa pessoas, né? Ou que termina de concretizar uma separação que já estava acontecendo com outras formas de segregação. Também o Padre Dinho falou e vocês nos comentários sobre como se define o que é delito, né? Hoje, numa rede social, alguém estava perguntando quais são as drogas que mais mexem com o sistema nervoso, eu respondi açúcar, né? Porque é isso, assim, como é que se define que uma conduta vai ser delituosa ou não? Isso não é, muitas vezes definido em função do potencial dano para a vida ou para a sociedade, né? E por isso a prisão seleciona alguns grupos, né, que ameaçam muito mais o status quo, né, ou que são desinteressantes para o sistema, né, e que a prisão não está falida, não está falhando, ela cumpre muito bem aquilo que ela se propõe, que é segregar e massacrar. Então não existe reforma possível para isso, né? Essa a minha defesa é que não existe o presídio humanizado, né? E nisso o Padredinho e eu concordamos, assim, em vários diálogos, né? E outra coisa que é importante salientar é que entra governo e sai governo e a gente fica sempre com 30%, 40% de presos provisórios, né? Que são aquelas pessoas que que ainda estão respondendo a processo, né? Muitas vezes são inocentadas depois de anos de prisão. Agora, com as tornozeleiras, basta a criatura não conseguir carregar a tornozeleira em tempo, já é dado como fuga, né? E já volta para o sistema fechado. Então, é muito importante para pensar alternativas, a gente precisa tirar um pouco de foco a prisão como essa solução naturalizada para tudo, né? A gente não vai conseguir pensar alternativas assim se a gente não parar para pensar fora dessa caixinha, né? Para tirar, como muito bem o Padredinho disse, tirar a prisão mental, a prisão como solução naturalizada para tudo. E nós temos dois eventos que têm a ver com isso, com algumas das coisas que o Padredinho falou, né? É o lançamento na semana que vem das novas referências para a atuação dos psicólogos no sistema prisional, vai ser na quinta-feira, às 19 horas, e nós estamos, como CDH, certamente a gente vai convidar você de novo, Padredinho, organizando um seminário que tem essa pergunta que você formulou: o que é segurança? Esse é o título do seminário, que deve ser setembro, outubro, e para trazer assim vários atores, várias segmentos da sociedade, vários setores para discutir, né, nesse espaço que o CRP em que o CRP consiste, é discutir o que é sociedade, porque discutir o que é segurança é discutir a sociedade que nós queremos, né, construir. E, além disso, só gratidão, assim, eu já conhecia o seu brilhantismo, a sua propriedade para falar do assunto, e anotei algumas das suas frases assim que me chamaram muita atenção, né? Qual é o bem maior que não a vida, assim? Esse seria o bem que deveríamos proteger acima de todos. Enfim, outras frases assim que eu anotei que que são motivo para reflexão, eu acho, de quem está nos assistindo e nossa da CDH e de gratidão, assim, pela sua riqueza, pela sua generosidade, pela sua prontidão. E o CRP também se coloca, então, não luta sozinho lá dentro da igreja, leva a gente, que a gente, eu acho que tá firmada uma parceria aqui, né? Para falar de manicômio judiciário, para falar de prisão, para falar de outras coisas, né? Que a pastoral carcerária se ocupa e as outras pastorais também. A gente é parceiro, eu acho que eu tô falando em nome da gestão quando eu digo que pode contar conosco para essas lutas. Não fica sozinho, não. Então, eu tomo a liberdade de agradecer, primeiramente, né?
eu queria pedir muito a ajuda de vocês para uma questão, que é, acho que a Mainara mas também vocês, que vocês estejam alerta ao discurso de como é que, a nível nacional, estão propondo a assistência religiosa prisional, que endossa o fundamentalismo religioso tão presente na periferia, e é muito sério, porque ele é para o sistema auditivo ou audiovisual, né? Ou seja, não entra mais. É massificar um discurso e uma mentalidade religiosa sobre isso. Eu tenho uma discussão que hoje a gente pensa o direito da espiritualidade para além do direito da assistência prisional, assistência religiosa prisional. O direito da espiritualidade é uma parte que integra todos os seres humanos, seja ele crente ou não crente, né? Mas que tenha uma dinâmica. E isso é muito sério, porque ali é uma via de fundamentalismo, de tortura, de violação de direitos, de uma série. Então, eu peço muito essa ajuda para a gente refletir, quando a dimensão da religiosidade, isso já é há muitos séculos, né? Muitos milênios, às vezes ele é também gerador de práticas de tortura e negação do direito humano. E quero dizer para vocês viram atrás de mim tem um cartaz laranja, nós estamos vivendo uma grande mutirão nacional, que é a 6ª Semana Social Brasileira, onde a gente está no mutirão pela vida, por terra, teto e trabalho. Estamos lançando no Rio Grande do Sul, dia 25, uma semana de ativismo contra a fome, que eu acho que é o grande mal, porque ele é uma das grandes forças de violência contra a dignidade humana, né? E a gente tem feito isso, mobilizado com muitos movimentos sociais. Então, a gente pede muito que vocês também, como profissionais da humanidade, vamos dizer assim, do ponto de vista da diversidade, né? Em diferentes campos que vocês atuam, que ajudem a incidir politicamente essas questões, que elas são muito urgentes para nós. Em outros momentos, vamos sim contar com o apoio de vocês, e já passarei para a coordenação da pastoral carcerária, essa disposição, porque a gente é meio abusado, viu? Se oferece, a gente abusa. No sentido criativo do abuso, né? Não no sentido violador da dignidade, né? Tá bom? Então tá. Valeu, obrigado, gente, de coração. Tá ótimo, Quadradinho. Muito obrigada, de coração também. Eu queria puxar, só para finalizar aqui das despedidas também, puxar esse fio da questão do fundamento religioso para deixar um convite para a categoria, né? Que esse fio do fundamentalismo religioso, ele também se articula com um ponto que é muito caro para a gente pensar esse nó da segregação, do confinamento, encarceramento e dispositivos manicomiais, que é o advento das comunidades terapêuticas, que inclusive pelo nosso governo federal está sendo extremamente investido, inclusive para jovens, né? Inclusive para adolescentes, como uma solução privilegiada para o tratamento de álcool e outras drogas, para uma solução privilegiada para as questões de sofrimento psíquico grave, né? Então, a gente vai fazer, agora no dia 18 de maio, como eu já tinha falado antes, a gente vai lançar nossa campanha do Dia da Luta Antimanicomial, a gente vai lançar uma história em quadrinhos, né, criada especialmente para produzir reflexão sobre isso, em que a gente vai trabalhar com esse nó, né? Manicômio, prisão, comunidade terapêutica, e o que essas diferentes roupagens têm a ver, né, com aprisionamento e manicomialização e segregação e desumanização da vida, né? Então já fica o nosso convite para vocês acompanharem nas nossas redes. Depois, não no dia 18, a gente vai fazer uma live também para comentar sobre essa mesma campanha, né? Quero agradecer também especialmente as integrantes aqui da Comissão de Direitos Humanos que participaram ativamente da organização dessa reunião, a Daniela Arnes, a Samantha Ferreira, Marina Pombo, Gabriela Zucchetto, espero que eu não tenha esquecido de ninguém. Agradecer a equipe de comunicação, especialmente a Nádia, que nos acompanhou aqui e deu todo o suporte. A Natália Filomena, que ela não está aqui, desculpa. Obrigada. E a Samantha falei, Samantha Ferreira. E dizer que essa gravação de hoje vai estar depois disponibilizada, porque a gente entende que é um tema que precisa circular mais dentro da nossa categoria e para fora dela, né? Porque ela, como vocês viram, né? E acho que o Quadradinho, ele fez uma síntese de um fio gigantesco de problemáticas, né? Extremamente rizomatizadas ali. É um debate extremamente complexo que precisa voltar, em muitos momentos, em diferentes contextos.